A história de Ruth e Boaz. Nos dias em que os juízes governavam Israel, um tempo em que cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos, quando a terra era marcada pela instabilidade, pelas guerras e pelas constantes ameaças, havia também secas, fomes e dificuldades que obrigavam famílias inteiras a deixar suas casas em busca de pão. É nesse cenário de incertezas que começa a história de Ruth e Boaz, uma história de perda, de esperança, de fidelidade e de redenção. Uma história simples, mas tão profunda que ecoa até hoje nos corações daqueles que buscam refúgio em Deus. Em Belém de Judá, a cidade cujo nome significa Casa do Pão, vivia uma família: Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Mas, ironicamente, naquela terra chamada Casa do Pão, o pão lhes faltou. A fome se espalhou, os campos estavam secos, e o povo sentia na pele o peso da escassez. Então, Elimeleque tomou uma decisão. Deixou Belém e partiu para as terras de Moabe, na esperança de encontrar alimento e sustento para sua casa. Moabe, terra estrangeira, lugar de deuses estranhos, povo inimigo de Israel em muitas ocasiões. E lá, nessa terra distante, essa família tentou reconstruir sua vida. Noemi, mulher de fé, deixou sua terra, seu povo, seus vizinhos e seguiu o marido. Seus filhos, já crescidos, casaram-se com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Havia esperança de dias melhores, havia expectativa de recomeço. Mas o inesperado, o amargo, o que fere a alma, aconteceu. Elimeleque morreu. Aquele que havia conduzido a família, que sonhava com prosperidade em Moabe, partiu, deixando Noemi viúva em terra estrangeira. E não bastasse isso, algum tempo depois, também seus 2 filhos morreram, deixando Orfa e Ruth viúvas, e Noemi mergulhada numa dor quase insuportável. Imagine o coração de Noemi. Uma mulher que saiu de sua terra em busca de vida, agora experimentava morte em abundância. Seu coração ficou marcado pelo luto. A esperança parecia ter se esvaído. O futuro parecia sem cor. Em seus ouvidos, o silêncio da ausência dos que amava ecoava mais alto do que qualquer som. Mas mesmo na dor, Noemi ouviu uma notícia. Em Belém, o Senhor havia visitado seu povo e dado pão novamente. Havia colheita, havia alimento, havia provisão. Então, com o coração pesado, Noemi decidiu voltar. As 2 noras a acompanharam no caminho. Mas Noemi, consciente da dureza de sua condição, disse a elas: "Minhas filhas, voltem para as casas de suas mães. Vocês ainda são jovens. Não tenho mais filhos para lhes dar como maridos. A minha vida está amarga demais. O Senhor se voltou contra mim." Orfa, entre lágrimas e abraços, despediu-se de Noemi e voltou para sua família em Moabe. Mas Ruth, ela se apegou a Noemi com um amor que desafiava a lógica. E quando Noemi insistiu para que ela voltasse, Ruth respondeu com palavras que ecoariam para sempre, como um hino de fidelidade: "Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me faça isso, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti." Essas palavras selaram não apenas o vínculo de Ruth com Noemi, mas sua decisão de seguir ao Deus de Israel, de deixar para trás seus deuses, sua cultura, sua terra, para se unir à fé da sogra e viver debaixo das asas do Altíssimo. Ali começava não só uma jornada física até Belém, mas também uma jornada espiritual, que transformaria para sempre a história daquela mulher moabita. Chegando a Belém, a cidade se agitou com a chegada de Noemi. As mulheres a reconheciam e perguntavam: "Não é esta Noemi?" Mas ela, com o coração ainda ferido, respondeu: "Não me chamem Noemi, agradável, chamem-me Mara, amargura, porque o Todo-Poderoso me encheu de grande amargura. Fui plena,
mas o Senhor me fez voltar vazia. Assim, ela interpretava sua dor, como fruto da mão pesada de Deus sobre sua vida. Porém, o que Noemi não via ainda era que, em meio a toda dor, Deus estava escrevendo uma história de redenção muito maior do que ela podia imaginar. Era o início da colheita da cevada. O campo estava vivo, os trabalhadores se alegravam, e Ruth, disposta a cuidar de Noemi, disse: "Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça." Era costume em Israel que os pobres, viúvas e estrangeiros pudessem apanhar o que caía das mãos dos ceifeiros, como expressão da misericórdia de Deus para com os necessitados. Assim, Ruth saiu, guiada pela providência divina, e foi parar justamente no campo de Boaz. Boaz era um homem rico e influente, parente de Elimeleque, marido falecido de Noemi. Era também um homem de caráter, temente a Deus, respeitado em Belém. Ao chegar ao campo, Boaz saudou seus trabalhadores: "O Senhor seja convosco." E eles responderam: "O Senhor te abençoe." Essa pequena saudação revela o coração de Boaz, um homem cuja fé moldava sua vida cotidiana, um homem que trazia o nome de Deus até mesmo no trabalho. Ao ver Ruth, Boaz perguntou ao capataz: "De quem é esta jovem?" E lhe contaram que era a moabita que viera com Noemi de Moabe. Então Boaz se aproximou dela e disse: "Não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Fica aqui com as minhas servas. Olha para o campo que cegarem, e vai após elas. Tenho ordenado aos moços que não te molestem. E, quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe da água que os moços tirarem." Ruth, surpreendida, caiu sobre o seu rosto e se inclinou, dizendo: "Como achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira." E Boaz lhe respondeu: "Bem se me contou quanto fizeste à tua sogra depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio." Ah, que palavras preciosas! Boaz enxergou em Ruth não apenas a estrangeira pobre que apanhava espigas, mas a mulher corajosa que buscou refúgio sob as asas de Deus. Ele a honrou, a protegeu e ainda ordenou que deixassem cair punhados para ela colher mais facilmente. Ruth voltou para casa naquele dia com uma porção abundante de cevada e contou a Noemi tudo o que havia acontecido. Quando ouviu o nome de Boaz, os olhos de Noemi brilharam. "Esse homem é nosso parente, dos nossos resgatadores." Ela começava a perceber que talvez Deus ainda tivesse planos de esperança. O tempo passou e a colheita continuava. Ruth permanecia fiel, colhendo nos campos de Boaz. Mas Noemi, sábia, entendeu que era hora de buscar descanso para sua nora. E, segundo a lei de Israel, o parente resgatador tinha o direito de redimir a herança da família e de se casar com a viúva, para que o nome da família não fosse apagado. Então Noemi orientou Ruth: "Lava-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando se deitar, nota o lugar em que ele se deitar. Então, entra, descobre-lhe os pés e deita-te. Ele te dirá o que deves fazer." Ruth respondeu: "Tudo quanto me disseres farei." Naquela noite, Boaz dormia junto à eira, guardando o fruto da colheita. E, como Noemi instruiu, Ruth se aproximou, descobriu os pés dele e deitou-se. À meia-noite, Boaz se assustou e viu a mulher aos seus pés. "Quem és tu?" perguntou, e ela respondeu: "Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador." Era um pedido ousado, um clamor por redenção, um gesto de confiança. E Boaz, impressionado com a virtude de Ruth, respondeu: "Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última beneficência do que a primeira,
não indo após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Boaz, porém, sabia que havia um outro parente mais próximo que, pela lei, tinha o primeiro direito de resgatar. Por isso, ele não agiu precipitadamente, mas prometeu resolver a questão. Na manhã seguinte, foi à porta da cidade, onde se reuniam os anciãos, e chamou o parente mais próximo. Explicou-lhe a situação. Havia terra de Elimeleque para redimir, e também a viúva moabita, Rute, a tomar por esposa, para suscitar descendência ao falecido. O homem, inicialmente disposto a redimir a terra, recuou quando soube da obrigação de casar-se com Rute, temendo prejudicar sua própria herança. Então, diante das testemunhas, renunciou ao direito, e Boaz declarou: vocês hoje são testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que era de Elimeleque, de Quilion e de Malom. E também tomo por mulher a Rute, a moabita, viúva de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. E assim, diante de todos, Boaz assumiu Rute como esposa. O Senhor, que conduz as histórias silenciosamente, abençoou aquela união. Rute, a estrangeira que chegou a Belém viúva e pobre, agora era esposa de um homem justo, redimida pela graça do Altíssimo. E dessa união nasceu Obed, que seria pai de Jessé, que seria pai de Davi, de cuja linhagem viria o Messias, Jesus Cristo, o Redentor de toda a humanidade. A história de Rute e Boaz não é apenas sobre dois corações que se encontram. É sobre fidelidade em meio à dor. É sobre esperança no meio da amargura. É sobre o Deus que transforma lágrimas em alegria, luto em dança, vazio em plenitude. É sobre um Deus que acolhe estrangeiros, que dá futuro aos esquecidos, que escreve histórias de redenção nos lugares mais improváveis. Rute deixou sua terra e seus deuses e foi acolhida sob as asas do Deus vivo. Boaz estendeu sua capa sobre ela, imagem da cobertura protetora do Redentor. E desse encontro brotou vida, esperança e a promessa do Cristo que viria. Hoje, ao olharmos para essa história, somos lembrados de que também nós éramos estrangeiros, afastados das promessas, sem esperança, mas fomos acolhidos por Cristo, o nosso Boaz celestial, que estendeu sobre nós a sua capa, que nos redimiu não com prata ou ouro, mas com seu precioso sangue. Em Rute vemos a perseverança da fé, em Boaz vemos a bondade do Redentor, e em ambos vemos o reflexo do grande amor de Deus, que não abandona, não esquece, não deixa de cumprir suas promessas. Assim como Rute encontrou descanso aos pés de Boaz, também nós encontramos descanso aos pés de Jesus. Assim como ela buscou abrigo sob as asas do Altíssimo, também nós podemos nos abrigar sob suas asas eternas. E quando nos sentimos estrangeiros, sozinhos, desamparados, podemos lembrar: Deus é especialista em transformar estrangeiros em filhos, em dar família aos solitários, em escrever histórias novas quando tudo parece perdido. A história de Rute e Boaz é mais do que um relato antigo. É um retrato da graça de Deus que alcança os humildes, que honra os fiéis, que transforma o amargo em doce e que cumpre seus propósitos de geração em geração. É um convite para que nós, como Rute, digamos: teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. É um convite para nos entregarmos ao cuidado do Redentor, aquele que nunca falha, nunca se atrasa, nunca deixa de amar.